Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do terceiro ano de Língua Portuguesa, texto 8, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a bula de remédio que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF15LP01, EF03LP11, EF03LP14 e os descritores são D1, D5 e D9. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e às especificidades do gênero textual bula de remédio. Entre elas, suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se reportam a relacionar com a autonomia, planejar e produzir textos injuntivos e instrucionais com a estrutura própria desses textos. Os escritores estão relacionados a localizar informações explícitas em um texto, a interpretar texto com o auxílio de material gráfico e a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros textuais. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um jogo ou um objeto que apresente um manual de instruções. Esses materiais serão importantes para que seja realizada uma atividade lúdica que ajudará os alunos a perceberem a estrutura composicional do gênero textual bula de remédio. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 2 é em dupla. Se desejarem, identifiquem aos alunos como será composto os pares e incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Citem para os alunos que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuar em equipe e desenvolver novas habilidades, além de ampliar as compreensões e pontos de vista. Durante a resolução coletiva das questões 3 e 4, observem quais alunos compartilharam espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. É interessante que durante a realização dessa atividade, vocês observem quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual bula de remédio. Realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários, uma caixa de remédio com as respectivas bulas,
um equipamento multimídia para a reprodução de um videoclipe. Esses materiais serão importantes, pois possibilitarão aos alunos participarem de uma atividade lúdica na qual será destacada a importância de tomar remédios com orientação médica adequada. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 com fluência e entonação adequada. Lembre-se de que vocês podem representar o modelo de leitura fluente para os alunos, portanto, caprichem. Durante a resolução das questões 2 e 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias entre as duplas. Como a proposta para a resolução das questões de 4 a 6 é em dupla, proponham aos alunos permanecerem com a mesma dupla formada na atividade 1. Ratifiquem para os alunos que o trabalho em dupla é uma oportunidade para interagir com os colegas, atuar em equipe, desenvolver novas habilidades e ampliar as compreensões de ponto de vista. Aproveitem esse momento para observarem o nível de interação entre os pares e o conhecimento dos alunos sobre os conteúdos abordados. Auxiliem-os quanto ao uso do dicionário, caso necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que programem antecipadamente a ida dos alunos a uma farmácia para conversar com o farmacêutico ou a visita de um farmacêutico à escola. Essa atividade é importante, pois possibilitará aos alunos ampliarem a compreensão quanto à funcionalidade do gênero textual bula de remédio. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva proposta para o texto apresentado na questão 1, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas, para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo. A intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Não desprezem o momento da leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 2, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências do texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a realização do compartilhamento dos desenhos, solicitem aos alunos que também comentem sobre os mesmos. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, e depois farão a escrita dele. Por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente embalagens de remédios com suas respectivas bulas, um jaleco branco
e uma estante. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica sobre a estrutura composicional do gênero textual estudado e subsidiará o planejamento da escrita dos seus textos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 1 e 2, incentivem os alunos a responderem aos itens com autonomia, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, apoiem os alunos, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual bula de remédio. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente dicionários e as embalagens de remédios com suas respectivas bulas utilizadas na atividade anterior. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Aproveitem o momento da leitura do texto do quadro Só para Lembrar para relembrarem junto com os alunos as principais características sobre o gênero textual bula de remédio. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajustes no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que eles sejam produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro é fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo e reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente papel sulfite, lápis de cera, canetinhas hidrográficas, lápis de cor, cola, tesouras e molde para a confecção de uma caixa de remédio. Esses materiais serão necessários para que os alunos escrevam uma bula e confeccionem uma caixa de remédios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As questões apresentadas na atividade propõem aos alunos uma autoavaliação da produção escrita. A autoavaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização da atividade 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueça de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística
Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 8. Até o próximo vídeo!